Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Olha só, pessoal. A gente está aqui para falar sobre a Jaque JS6, baseado nas experiências reais dos donos. E a primeira coisa que salta aos olhos, e que muitos proprietários comentam, é o seu aspecto harmonioso. A estética da JS6 é um ponto forte, uma combinação interessante de linhas modernas e um visual que, digamos, não passa despercebido. Muitos elogiam a beleza do carro, a elegância das suas curvas, a imponência da sua frente. Mas beleza não é tudo, né? Tem gente que achou o design um pouco genérico, falando em falta de personalidade, comparando-a com outros SUVs do mercado. Mas no geral a impressão é positiva. A Jaque acertou na estética, criando um carro bonito e que agrada a um público amplo. Vale a pena prestar atenção nos detalhes, observar as diferentes versões e cores, para ter uma ideia completa do que a JS6 oferece em termos de visual. Agora vamos falar de algo crucial, a experiência de condução. E aqui a gente entra na parte técnica, concisa e objetiva. A maioria dos proprietários destaca a boa dirigibilidade da JS6. O motor, apesar de não ser um foguete, responde bem às necessidades do dia a dia, seja na cidade ou em rodovias. A caixa de câmbio, em geral, é elogiada pela sua suavidade, embora alguns reclamem de algumas trocas um pouco bruscas em determinadas situações. A suspensão, na opinião de muitos, é um ponto alto, oferecendo um bom conforto mesmo em pisos irregulares. Mas é importante ressaltar que a experiência de condução pode variar de acordo com a versão e o tipo de terreno. Alguns proprietários de versões mais básicas relatam uma certa falta de potência em ultrapassagens mais ousadas, enquanto outros, com versões mais equipadas, se sentem mais seguros e confortáveis em qualquer situação. A precisão da direção também é um ponto que merece destaque, com muitos proprietários elogiando a facilidade de manobrar o veículo, mesmo em espaços reduzidos. Por fim, um aspecto fundamental para o conforto dos passageiros: o isolamento acústico e sonoro. E aqui as opiniões são um pouco mais divididas. Muitos proprietários relatam um bom nível de isolamento, principalmente em velocidades mais baixas. O ruído do motor e do vento são bem contidos, proporcionando uma experiência de condução tranquila e silenciosa. Porém, em velocidades mais altas, alguns proprietários percebem um aumento no ruído externo, principalmente o ruído do vento. O barulho do motor também se torna mais perceptível em acelerações mais fortes. Vale lembrar que a qualidade do isolamento acústico pode variar dependendo de fatores como o tipo de asfalto, as condições climáticas e até mesmo a manutenção do veículo. Mas, de maneira geral, a maioria dos proprietários considera o isolamento acústico da Jaque JS6 satisfatório para o dia a dia, mesmo com algumas ressalvas em situações específicas. É importante levar em conta esses detalhes na hora de avaliar o carro como um todo. Então, pessoal, vamos mergulhar fundo nos comentários dos proprietários reais do Jaque JS6. A primeira coisa que salta aos olhos e que gera bastante discussão é a potência do motor. Muitos relatam uma certa contradição. Na ficha técnica, os números parecem promissores, mas na prática, a sensação é que o motor não entrega toda a potência anunciada, principalmente em situações de ultrapassagem ou em subidas íngremes. Alguns proprietários mencionam uma certa lentidão na resposta do acelerador, o que pode ser frustrante no dia a dia, principalmente em cidades com trânsito intenso. Outros, porém, relatam uma experiência diferente, afirmando que a potência é suficiente para o uso diário e que não sentem essa falta de desempenho. A verdade é que essa percepção da potência parece variar bastante de pessoa para pessoa, e talvez até mesmo de unidade para unidade do veículo. É importante lembrar que fatores como o peso do veículo, o tipo de combustível utilizado e até mesmo as condições climáticas podem influenciar na performance do motor. Então, se você está pensando em comprar um Jaque JS6, procure testar o carro pessoalmente para ter a sua própria experiência e tirar suas próprias conclusões sobre a potência do motor. Outro ponto que chama bastante atenção nos relatos dos proprietários é o problema do encandeamento solar. Muitos reclamam do calor excessivo dentro do carro, principalmente em dias ensolarados.
A sensação é de um forno, mesmo com o ar-condicionado ligado. Algumas soluções caseiras, como o uso de películas de insulfilme de alta qualidade, são mencionadas como paliativos eficazes. Outros proprietários investem em capas para o painel e até mesmo em cortinas para os vidros, buscando minimizar o impacto do sol. Mas a verdade é que a falta de um isolamento térmico mais eficiente é uma falha de projeto que incomoda muitos donos dos JS6. É algo que precisa ser considerado se você vive em uma região com alta incidência de sol. Vale a pena pesquisar bem sobre as soluções disponíveis no mercado antes de comprar o carro, para estar preparado para lidar com esse inconveniente. Por fim, algo que surpreende positivamente muitos proprietários são os detalhes do acabamento interno. Apesar de ser um carro com um preço mais acessível, o JAC JS6 apresenta alguns detalhes que demonstram um cuidado na sua concepção. O encaixe das peças, por exemplo, é geralmente elogiado, mostrando uma boa qualidade de construção. Alguns proprietários mencionam a ergonomia do volante e dos bancos como pontos positivos, destacando o conforto durante viagens mais longas. Detalhes como o design do painel e a iluminação interna também recebem elogios. É claro que nem tudo são flores, e alguns proprietários apontam falhas em alguns acabamentos. Mas, no geral, a impressão é de que o JAC JS6 oferece um bom custo-benefício nesse quesito. A atenção aos detalhes, mesmo que em alguns pontos possa ser melhorada, demonstra um esforço da fabricante em entregar um produto com um bom nível de acabamento.